A paz a todos, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos que estão sintonizados na nossa rádio Sombra do Onipotente, pois aqui se fala a verdade. Eu sou o pastor Rômulo Borges e hoje nós vamos abordar um assunto que diz respeito à igreja como um todo. O que a igreja não pode deixar de ser? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Cristo disse: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Ora, nós somos a igreja, que vem do original eclésia, ou seja, fazemos parte do corpo de Cristo. Em qualquer lugar do planeta somos uma igreja. Por sermos um corpo, temos uma única essência, e como igreja não podemos deixar de ser. Primeiro, a igreja não pode deixar de ser exclusivamente de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: "Minha igreja." Somos uma igreja com um único dono, Jesus. Não tem papa, apóstolo, bispo, pastor, ninguém que seja dono da igreja. A igreja pertence exclusivamente a Jesus Cristo, pois ele a resgatou com o seu sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, está escrito: "Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito." Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20: "Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo." Segundo, a igreja não pode deixar de ser exclusivamente fundamentada em Cristo. Também está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado." Jesus é essa pedra principal de esquina e o fundamento da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, "Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo." Terceiro, a igreja não pode deixar de ser agência do céu aqui na terra. Agência são instituições que tratam de assuntos específicos, e a igreja é agência do céu na terra porque trata dos assuntos do reino de Deus, estabelece o reino de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, está escrito: "Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder." No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 2, está escrito: "E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos." A prioridade da igreja é implantar o reino de Deus aqui na terra. Muitos sofrem porque buscam primeiro os seus interesses pessoais e por isso enfrentam muitos problemas. Quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus,
todas as outras coisas nos são acrescentadas. Esse é o nosso diferencial como igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quarto, a igreja não pode deixar de ser a representação visível de que Cristo é vencedor. O mundo já está no poder de Satanás, mas quando ele vê a igreja representada em algum lugar, ele sabe que naquele local o maligno não pode dominar. Em 1 João, capítulo 5, 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Jesus é a representação maior do que o diabo. Também, em 1 João 5, 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, ele o protege e o maligno não o atinge. Pode vir para a igreja cheio de pecado, mas quando entrega sua vida a Cristo e é liberto, o diabo tem que sair fora, porque tem alguém maior que ele nesta casa. 5. A igreja não pode deixar de ser o lugar da comunhão. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Os membros do corpo interagem entre si para haver crescimento, para haver vida. Eu preciso de você e você precisa de mim. Esse relacionamento não pode ser superficial, tem que haver amor. Na Epístola de Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14, está escrito: como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, está escrito: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. 6. A igreja não pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade. O termo artista vem do termo hipócrita, aquele que passa por alguma coisa, mas que não o é. O resultado é uma falsa religiosidade, falsa espiritualidade e um falso cristianismo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Os pentecostais gostam de associar vida com Deus à manifestação dos dons. Há muitas pessoas que sobem no altar e no nome de Jesus profetizam, expulsam demônios e operam curas, mas vivem no pecado. Há diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Essas pessoas que vivem no pecado usurpam-se dos dons de Deus. É importante entender que a manifestação dos dons de Deus é um sinal do seu poder e da sua misericórdia, não está associado à conduta. A autoridade profética e espiritual diante da igreja na terra é o pastor. Quando o pastor coloca no púlpito pessoas que vivem no pecado, ele está dando legalidade para o espírito que opera naquela pessoa venha operar na igreja. 7. A igreja não pode deixar de ser sustentada pela palavra de Deus.
O que sustenta a igreja não são eventos, festas, eloquência de pregadores, não é a voz dos cantores, porque no mundo tem tudo isso e até melhor. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Muitas festas e eventos evangélicos, infelizmente, são verdadeiras fogueiras de vaidades. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós conhecemos a parábola do semeador. Mostra o valor da terra fértil quando recebe a palavra. Satanás sabe o valor da palavra na vida de um cristão, por isso ele faz de tudo para tirar a prioridade da palavra, inclusive dos cultos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, está escrito: Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Somente a palavra sustenta e mantém o cristão em pé. Pela palavra, conseguimos dar bons frutos. 8º, a igreja não pode deixar de ser a noiva do Cordeiro. A igreja não pode se aliançar com outro que não seja Jesus, se não comete prostituição. Não pode se aliançar também com o Estado. Líderes e membros podem ter opinião política como cidadãos, mas não podem usar o nome da igreja para promover política partidária ou candidato. Não mexa com a noiva de Cristo, não a machuque e não a maltrate. O noivo cuida da sua noiva e ninguém pode mexer com a noiva e ficar impune. Os dias das bodas do Cordeiro está chegando e ele vem. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 7, está escrito: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Que Deus abençoe a todos e continue prestigiando a nossa rádio Sombra do Onipotente, pois aqui se fala a verdade.